primeiro ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula de biologia, falando sobre biomoléculas. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, que vocês dessem o like, compartilhem o vídeo e comentem aqui embaixo. Ative o sininho das notificações que vai aparecer aí, ó, na parte superior da sua tela, né, para que o YouTube te mande os outros vídeos. Então vamos lá, pessoal, vai rodar a vinheta aí e aí a gente vai para aulas de lipídios. Roda a vinheta! Já rodou! Voltamos com a aula de biologia. Primeiro ano do ensino médio, biomoléculas ou moléculas biológicas. Na última aula, nós falamos sobre os carboidratos, os açúcares, que estão presentes aí em praticamente todos os alimentos em que nós ingerimos. Tem uma função muito importante. Porém, deve ser ingerido com moderação, com equilíbrio, porque o excesso de carboidrato, o excesso de lipídio, vai causar uma série de prejuízos à nossa saúde, galera! Então vamos lá conhecer os lipídios. Quem são os lipídios? Que biomoléculas são essas? Que funções esses lipídios eles vão desempenhar no nosso organismo? Vamos lá para nossas anotações. Vocês têm aí no caderno de vocês, né? A gente está fazendo essa aula aí no improviso, eu não tenho quadro, eu não tenho slide, mas vocês têm no caderno, é só vocês acompanhar o que eu passei nas aulas presenciais. Muito bem, quem são os lipídios? Lipídios são óleos e gorduras. Tudo aquilo que vai fritura, né? Tudo aquilo que tem óleo vegetal, por exemplo, amendoim, amêndoas, abacate, vários alimentos vegetais vai conter lipídio, todos os alimentos aí que nós utilizamos, o óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de canola, todos eles são lipídios. Por exemplo, a banha de porco, né, que também é utilizado aí para cozinhar os alimentos, também são lipídios. Então nós vamos encontrar gorduras de origem animal e de origem vegetal. Lembra lá de eu falar gordura saturada, gordura insaturada? Qual é a que mais faz mal? Vai pensando aí, no final do vídeo eu revelo para vocês qual o tipo de gordura que mais prejudica o organismo. Se é a saturada ou se é a insaturada. Vai pensando aí. Vamos lá. Óleos e gorduras então são os lipídios. Galera, qual que é a função desses lipídios? Qual que é a importância deles no nosso organismo? Eles vão desempenhar algumas funções importantes, como, por exemplo, função estrutural. Assim como os carboidratos, os lipídios também vão fornecer estrutura no nosso organismo. Exemplo, membrana plasmática. A membrana plasmática é formada pelo quê? Fosfolipídios. Uma parte é fosfato e a outra parte é lipídio. A parte de cima é fosfato, a parte do meio, a parte interna da membrana plasmática é formada por lipídios. Então, nessa parte do meio não consegue entrar água. A água não se mistura com o lipídio. Então, para que entre alguma substância aquosa nas nossas células, elas vão precisar de um transportador proteico. Porque sozinha a água não atravessa a membrana plasmática por ela ser composta por lipídios, fosfolipídios. Nessa parte da membrana plasmática, ela é chamada de hidrofóbica. Por que hidrofóbica? Porque ela repele as moléculas de água, ela tem uma aversão às moléculas de água. Já o fosfato, ele é chamado de hidrofílico. Por quê? Porque ele consegue se associar às moléculas de água. Hidrofilia, filia vem de amizade e hidro vem de água. Muito bem. Função energética. Assim como os carboidratos, os lipídios também vão atuar no fornecimento de energia para as nossas células, né? Então, eles vão manter o nosso organismo, as nossas células aí, com bastante energia, bastante carregados aí para que nós possamos realizar nossas atividades diárias. Então, função energética também faz parte de lipídios. Isolante térmico, outra função importante é o isolante térmico, ele vai isolar a temperatura fria, a temperatura baixa. Então, isto explica por que os ursos polares conseguem sobreviver naquele frio extremo. Por quê? Porque eles têm muito lipídio armazenado.
Por isso que eles conseguem sobreviver, porque o lipídio isola a temperatura baixa, a temperatura fria. E função endócrina? Função endócrina é a produção de hormônios, né? Os lipídios vão promover, né, vão formar os nossos hormônios sexuais, como por exemplo a testosterona nos homens, progesterona, estrógeno e estradiol nas mulheres. Então nossos hormônios sexuais são formados a partir de lipídios. Eles também vão possuir função endócrina. Essas são as funções dos lipídios. Agora, de que esses lipídios são formados? Né? Como que essas gorduras, esses óleos são formados? Através de uma molécula de glicerol, que é um álcool, mais ácidos graxos. Então, quando o glicerol, que é um álcool, se liga, se associa a ácidos graxos, né, que são moléculas que nós possuímos, né, e também na natureza, vai formar os lipídios, vão formar os óleos e gorduras. Aí nós vamos ter a classificação dos lipídios. Nós vamos ter os cerídeos, que são as ceras, né, cera do ouvido para impedir a entrada de água, né, para que a água não prejudique aí o nosso sistema auditivo. Nós vamos ter cera em algumas folhas de algumas árvores. Lembra de eu ter explicado isso? Por que algumas folhas de algumas árvores possuem esse cerídeo, essa cera que fica na parte superficial da folha? Parece uma teia de aranha. Por quê? Porque ela vai fazer a função de evitar o excesso de transpiração da planta. Então a planta, as árvores, elas absorvem a água do solo, utilizam essa água na fotossíntese, ali na síntese do seu material nutritivo. Depois elas vão liberar essa água para a atmosfera, na forma de vapor. Então, para evitar que a planta libere água em excesso para a atmosfera, elas criaram essa adaptação, criaram esse cerídeo que fica ali na parte superior ali das folhas para evitar o excesso de transpiração da água para a atmosfera. Beleza? Outra função é o fosfolipídio, né? Outra classificação, aliás, já expliquei para vocês, que vai formar a membrana plasmática aí das nossas células. Nós vamos ter os glicerídeos. Os glicerídeos são as gorduras de origem animal. As gorduras de origem animal, elas são saturadas. O que é uma saturação? O que é uma molécula lipídica saturada? O que é um óleo saturado? Né? Uma gordura saturada. Gordura saturada é aquela gordura que ela é formada por cadeia de carbônico com ligações simples. Ou seja, só tem ligações simples entre os átomos de carbono, que forma essa gordura, no caso a gordura animal. E nós vamos ter aqui os óleos vegetais, que são gordura insaturada. O que é a gordura insaturada? É aquela gordura que vai ser formada por ligação dupla ou tripla entre as cadeias carbônicas. Entre os átomos de carbono vai haver ligações dupla ou tripla. Vocês já mataram a charada? Já responderam aí qual tipo de gordura que mais vai fazer mal? A saturada ou a insaturada? E aí, o que vocês me falam? O que vocês me dizem? Qual delas faz mais mal para o nosso organismo? Em excesso. É isso mesmo. Isso mesmo, você respondeu, sua resposta está correta. É a gordura saturada. A gordura saturada, ela vai fazer muito mais mal para o nosso organismo, porque ela só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Essa ligação simples, ela é mais difícil de ser quebrada no nosso organismo, ela é mais difícil de ser metabolizada. Já a gordura insaturada, que é formada por ligação dupla ou tripla, ela é mais fácil de ser quebrada. O nosso organismo consegue metabolizar a gordura insaturada mais facilmente. Já a gordura saturada não. Por isso que ela vai prejudicar aí o nosso organismo. Beleza, pessoal? Então nós temos os esteroides. Por último, aí para finalizar a aula de lipídios, os esteroides, que são os hormônios. São aqueles lipídios que vão formar, que vão produzir os hormônios. Progesterona, estrógeno, estradiol, né, são os hormônios sexuais, feminino e masculino. O colesterol. Colesterol nós também temos aí no nosso organismo, está presente aí na nossa dieta. O colesterol
ele é muito importante, ele vai regular os hormônios, ele vai controlar várias funções do nosso organismo. Nós temos dois tipos de colesterol, o colesterol bom e o colesterol ruim. Qual colesterol é o bom, qual colesterol que é o ruim? Vocês sabem me dizer? O colesterol bom é o HDL e o colesterol ruim é o LDL. Então é a diferença entre os colesteróis que nós temos aí. Quando você vai fazer um exame de sangue, lá um hemograma, por exemplo, lá vai constar o seu HDL e o seu LDL. Então HDL é o colesterol bom. Está presente no abacate, está presente aí no amendoim, né, em vários alimentos de origem vegetal. E o LDL é esse lipídio, esse colesterol ruim. É o que mais vai prejudicar a nossa saúde. Está presente aí nas frituras, na gordura, né, no pastel, na coxinha, né, no biscoito frito, né, vários alimentos aí que nós ingerimos que vai possuir colesterol. LDL é o colesterol ruim, que vai prejudicar o nosso organismo. Beleza, pessoal? Por aqui eu encerro a aula de lipídios. Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, estudem e boa prova para vocês assim que nós retornarmos. Valeu, pessoal, um abraço, fiquem todos com Deus e até mais.